pessoal, tudo bem? Aula de História, professora Julien. Hoje nós vamos falar dos conflitos armados na República Velha. Apesar do controle político por parte da oligarquia cafeeira, não podemos dizer que a República Velha foi um período tranquilo para os governantes. O crescimento rápido das cidades como Rio de Janeiro e São Paulo e a extrema pobreza que havia tanto nas grandes cidades quanto no restante do Brasil acabaram por gerar muitos conflitos de ordem social e política no país. Durante a Primeira República, ocorreram muitas revoltas populares. Um exemplo disso foi a Guerra de Canudos. No interior da Bahia, às margens do rio Vaza Barris, formou-se um vilarejo liderado por um homem chamado Antônio Vicente de Mendes Maciel. Nascido no Ceará, ficou conhecido como Antônio Conselheiro. Seu apelido teve origem nas pregações religiosas que ele fazia, cercado por seus seguidores, anunciando o fim do mundo e a salvação daqueles que o seguissem. Para o Beato, que havia sido caixeiro viajante e escrivão, o fim dos tempos seria anunciado pela volta de Dom Sebastião, rei de Portugal, desaparecido em 1578 em uma luta contra os árabes no norte da África. As pregações de Antônio Conselheiro atraíam várias pessoas daquelas terras e causavam uma forte oposição da Igreja Católica. E dos coronéis que viam seus trabalhadores abandonarem as fazendas para unirem-se como seguidores do Beato. Conselheiro acusava também a República, que para ele havia acabado com as leis de Deus, ao estabelecer, por exemplo, o casamento civil e a separação entre o Estado e a Igreja. Ele considerava a República, como ele mesmo dizia, a lei do cão, em contraposição à monarquia que representaria as legítimas leis de Deus. Em 1893, Antônio Conselheiro resolveu organizar um povoado no sertão da Bahia, próximo ao Arraial de Canudos, onde todos os moradores teriam acesso às terras e a produção seria dividida entre eles. O rápido crescimento da vila de Antônio Conselheiro gerou o temor das elites locais e do governo brasileiro, que viram no Arraial um foco monarquista de oposição. Entre 1896 e 1897, o governo da Bahia enviou 2 expedições militares para acabar com o Arraial. Porém, elas foram derrotadas pelos soldados de Conselheiro. Entretanto, ainda em 1897, 1.300 homens do exército brasileiro foram deslocados para Canudos, e após inúmeros conflitos, o Arraial foi arrastado pelos canhões do governo federal. Foi o fim do Arraial de Bom Jesus e de seu líder. Canudos pode ser descrito como um movimento social religioso. Ele se motiva na crise econômica da região e é religioso, pois seu líder fazia pregações religiosas e era visto como um messias. Para quem quiser aprofundar seus conhecimentos sobre o tema, uma indicação é a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha. Outro conflito que surge é a Guerra do Contestado. Em 1912, na região fronteiriça entre os estados de Santa Catarina e Paraná, teve início uma revolta de trabalhadores. Eles não se conformavam com a decisão do governo de permitir a exploração de madeira na área por empresas estadunidenses. Além disso, muitas terras haviam sido desapropriadas ilegalmente por conta da construção de uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande, por outra empresa estadunidense. Essa região de fronteira entre Paraná e Santa Catarina foi denominada Contestado e era uma região alvo de disputas políticas e econômicas. O nome Contestado se dá pois ambos os estados estavam contestando a posse dessas terras. A partir dos problemas socioeconômicos ocasionados pela essa disputa, milhares de desempregados e famílias sem moradia uniram-se às pregações de um monge chamado José Maria. Ele pregava ideais de justiça, paz e comunhão. Ele foi considerado uma espécie de messias por seus seguidores. Porém, o governo reprimiu o grupo de José Maria e em 1916 a revolta terminou com um saldo de mais de 20.000 mortos. Os conflitos da República Velha não ficaram restritos apenas nas áreas rurais, porém sobre os conflitos urbanos falaremos nas próximas aulas. Grande abraço e até a próxima!